Olá pessoal, aqui é o professor William. Vamos fazer aí uma breve revisão de gestão de transporte, onde a gente abordou os modais e, enfim, como é a situação do país em relação ao transporte de cargas. A gente começou mostrando que a gestão do transporte tem dois tipos de decisões. Uma é de cunho estratégico, onde eu trabalho com questões de longo prazo, estruturais, e aqui a gente mostrou alguns exemplos desse tipo de decisão estratégica. Eu destaco aqui, por exemplo, a escolha do modal, que você vai escolher de que maneira você vai transportar, se é aéreo, rodoviário, marítimo, enfim, rodoviário. Propriedade da frota, porque aqui se eu vou comprar ou não o meu veículo de carga, e se eu decidir terceirizar, se eu vou ter ou não. Olha, se eu decidir terceirizar, como que eu vou negociar e selecionar as transportadoras. E aqui a política de consolidação de cargas, eu vou ter pontos ao longo do trajeto, onde eu recebo cargas para depois espalhar essas cargas para o resto do país. Tá? Quantas vezes eu vou fazer isso ao longo do caminho até o cliente. Essa é a política de consolidação. E tem decisões operacionais, que tem como característica ser de curto prazo, aquelas do dia a dia. Alguns desses tipos de decisão, os embarques que eu vou ter que fazer, que tipo de veículo eu vou precisar. Eu vou conferir os fretes, né, para ver se a transportadora está me cobrando corretamente e gerenciar avarias, porque as mercadorias às vezes molham, estragam, enfim, são roubadas, então isso tem que ser gerenciado. E a gente comentou sobre a negociação com transportadoras, onde eu coloco a confiabilidade naquele que está te vendendo como um item principal. Se eu não confiar naquela empresa, na pessoa que está te vendendo, não rola a negociação. E obviamente o preço segue em segundo plano, porque o executivo é medido por isso. Depois vem as flexibilidades, operacional comercial. Se a empresa te atende fora do horário, se pode trabalhar no final de semana, se ela pode às vezes te dar um desconto quando você precisar de alguma ajuda, esse tipo de coisa. A saúde financeira da empresa, para ver se ela realmente tem condições de estar operando com você. O cara está fechando, falindo, você não vai contratar o camarada, né? A qualidade do pessoal operacional. E aqui informações de desempenho, que você vai ligar para as pessoas, vai se informar para ver se essa empresa realmente é uma boa empresa. A gente mostrou em sala que às vezes, mesmo seguindo tudo isso, algumas pessoas dançam, né? Aqui está a matriz do transporte no mundo. Você vê no Brasil é uma matriz desbalanceada, perto aí de países mais desenvolvidos, nos Estados Unidos principalmente, né? E aqui a gente tem um forte apelo para o rodoviário, enquanto outros modais que são mais baratos ficam em segundo, terceiro plano. E a gente começou falando do transporte rodoviário de carga, mostrando aí a nossa malha rodoviária, os problemas que nós temos, principalmente estradas, roubo de carga, né? Aí temos casos pitorescos, né, de motoristas fantasiados do tinhoso aí. A questão da nossa malha, o problema principal, a maioria da estrada não é pavimentada, você pode ver aqui, né, essa questão, quanto que a gente tem de estradas não pavimentadas, é um número muito elevado em relação ao total. E a questão do roubo de carga, óbvio, a situação mais crítica é no sudeste, né, com a maior incidência, até porque é aqui que circula o maior número de cargas, né. E aí você vê também que o prejuízo, né, que está aqui em amarelo, ele é crescente, embora o número de ocorrências em determinado período caia, né, tem uma queda aqui, mas você não tem uma queda nesse período aqui no prejuízo. Isso equivale a dizer que eles estão ficando mais seletivos no que eles estão roubando. E aqui como é que o roubo de carga se comporta, né? Então quase que como o trabalhador normal, né? Que começa devagar, vai melhorando, depois cai no final de semana, o cara não rouba, não trabalha. O fato é que no final de semana circulam menos cargas, mas é curioso você ver como que se comporta a incidência de roubo durante a semana. Como que se calcula o frete no Brasil? A gente está falando aqui do frete fracionado, que geralmente é o mais comum. Você tem aí algumas parcelas que você calcula, por exemplo, a primeira é o frete peso, é a razão do quilo transportado por quilômetro percorrido. Então,
ele vai te dar um valor para isso aqui, você anota lá o valor. O ad valorem é um percentual sobre o valor da nota, assim como o GRIS, que é uma taxa de gerenciamento de risco, é um percentual sobre a nota fiscal. Então, aí você vai somando, aqui vai ter um valor, aqui vai ter outro valor, taxa, são taxas administrativas que ele vai te cobrar, tá aqui, e o pedágio. A soma de tudo isso, você vai ter o glorioso frete, tá? Aí, vamos falar rapidamente aí dos veículos, né? Você tem em São Paulo aí os veículos urbanos de carga, são os veículos pequenos, projetados para poder circular no centro expandido, né? Na zona de máxima restrição à circulação, é onde vigora, né, o rodízio de veículos pela placa, e os caminhões de grande porte não podem circular aqui. Você tem o toco, que é um veículo que tem aí um eixo, um veículo pequeno. O truque carga seca, porque ele tem 2 eixos, e carga seca é essa grade baixa aqui. Você tem graneleiro, nesse caso aqui você tem um semi-reboque, né, que a gente chama de carreta, né, que são 3 eixos. O graneleiro é essa estrutura aqui, né, que é onde você carrega grãos, são depositados aqui no veículo. O bitrem e o rodotrem, tá? Tudo graneleiro. O baú, aqui é uma carreta, né? O sider, porque você tem essa lateral aqui que desliza, e como se fosse uma cortina, e você pega a carga aqui pelos lados. Fica bem mais fácil de você descarregar o veículo do que só aqui por trás. Carga seca, carreta, o bitrem, tanque, líquido no marginal, porta-container, né, porque o container depois ele vai ser montado aqui em cima, né, tá? Ele vai ficar fixado aqui. Ele tem alguns pinos que seguram o container aqui. Cana picada, toras, refrigerado, que muitas vezes são confundidos pelo nome aqui, Thermo King, que é o nome desse aparelho aqui, né? E ele que refrigera lá o veículo, deixando na temperatura que você precisa, tá? O transporte rodoviário de carga, a gente mostrou aí a pequena malha brasileira, é um país tão grande que você tem um vazio enorme, e você tem algumas ferrovias, né? Vou até mostrar aqui. Que diabo deve ser isso aqui, né, cara? Enfim, mas existe. O problema do Brasil é um problema muitas vezes da bitola, porque a gente tem bitolas diferentes por linhas diferentes. Então você tem aí a bitola métrica, a bitola larga e a bitola um padrão europeu, né? Convivendo nas diversas malhas que nós temos. E aí você tem que construir aqui um terceiro trilho, né? Você vê que tem 3 trilhos aqui para poder adaptar a bitola. Então você constrói mais um aqui para poder ter no mínimo 2, os trens poderem circular melhor. A malha brasileira está bem aquém aí de outros países envolvidos. Aí ficou uma comparação aí com o sistema americano. E é uma das razões do nosso produto serem mais caros. Transportar no rodoviário é sempre mais caro do que no ferroviário. O transporte dutoviário é feito em dutos, esses aqui que você está vendo, tá? Então, você tem basicamente 3 tipos: os oleodutos, os minerodutos e os gasodutos. Então, você pode ter aí os dutos na superfície, como você viu lá aquele desenho, outros podem estar submersos aí, uma temperatura uma profundidade não muito profunda, né? Geralmente acho que é se não me engano, 1,5 metro no máximo que eles podem estar sobre a terra. Tá? Tá aí, ó. De 90 a 1,5 metro. Você tem no Brasil 20 mil quilômetros, tá muito aquém aí do que outros países têm. E para aqueles materiais que a gente mostrou aqui, né, oleoduto, mineroduto e gasoduto, né, gás, minério de ferro, por exemplo, combustível de modo geral, é uma maneira de transportar bem barata. Eu já vi também casos no interior de São Paulo, na Cutrale, que manda muita
muito suco de laranja para o Porto de Santos, eles queriam construir um sucoduto para levar suco para embarcar para os Estados Unidos pelo porto. É bem mais barato do que você botar em caminhão tanque. Bom, o hidroviário, dentro do hidroviário você tem o marítimo, o fluvial e o lacustre. Esse é o marítimo, você tem dois tipos básicos, onde você tem portos de países diferentes, a gente chama de navegação de longo curso, que é a navegação internacional, e cabotagem, quando eu tenho aí entre portos do mesmo país. Então, são os dois tipos de navegação marítima, longo curso e cabotagem. Portos de carga, para a gente ficar um pouco mais triste, né, para ver que a gente perde competitividade para outros países, China aí dominando. Portos de container. O problema do Brasil é o chamado calado, que é essa distância, né, como está mostrando ali, da linha d'água até o fundo do navio. A gente tem aí 13,2 metros lá em Santos, e onde são necessários para os navios mais modernos. Você vê aí, ó, todos esses aqui, ó, são calados aqui de navios que não entram lá no porto. E você olha pelas datas, né, são aqueles os mais modernos que carregam mais cargas. Quando a gente fala aqui de 12.500 TEUs aqui, por exemplo, são aqueles contêineres de 20 pés, são os contêineres menores. Então são esse navio aqui, Neo Panamax, ele consegue carregar 12.500 contêineres de 20 pés. Aí você vê os outros aí quanto carrega, né? Dá bem menos. Então o navio deles carregando mais, ele vai ter um custo por contêiner transportado menor do que os outros, esses aqui, por exemplo. Tá? E isso tudo vai incidindo no preço do produto. O canal do Panamá, que liga aí, né, o Atlântico e o Pacífico, é um importante caminho, né, uma rota interessante. E aí algumas fotos do local. E o canal de Suez, um canal natural, que você pode economizar um tempo para chegar lá na Europa. Lógico que é uma região complicada, porque você tem ali pirata, tem o problema do Oriente Médio ali, mas corta caminho. Deixa eu comentar, os chineses já têm agora rotas lá pelo Ártico, por causa do degelo, já se criou agora uma rota para lá para você chegar na Europa. Então você evita passar aqui no canal de Suez, evita dar a volta aqui no Cabo da Boa Esperança aqui na África. E é uma rota que eles conseguem chegar da China na Europa, eles conseguiram economizar em torno de 12 dias chegando lá. Tá? Aqui alguns tipos de navio, deixa eu mostrar na aula. Aqui o container de 20 pés, né, que a gente comentou, o 40 pés, né, é o seu amiguinho maior. E o fluvial, são aqueles transportes em rios. No Brasil você tem isso muito na região norte. É um transporte bem barato, que você pode ver aqui em termos de custo. Quanto custa o rodoviário, o ferroviário e hidroviário, não tem nem comparação. Você vê que um comboio de barcaças no rio, com 6 barcaças, você tira 210 carretas da estrada. Quer dizer, muita coisa, e quando você joga isso no preço, nossa senhora, aí você começa a ver, puxa vida, que coisa ruim. E o lacustre é o transporte em lagos. O Brasil não tem nada, nenhuma experiência. Tem o Lagoa dos Patos lá no sul, mas pouca coisa. E o aéreo, aquele lá que voa, transporte em aviões. Aqui os aeroportos de carga, o Brasil não sai na foto. De passageiros, idem. E aí tem umas fotos carregando de aviões. É um transporte para cargas, embora que estão em cargas grandes, mas a vocação do aéreo são cargas pequenas e alto valor agregado, porque é um transporte caro. Tá? E a gente mostrou algumas coisas especiais, como etiquetas de temperatura que você pode fixar nas caixas, né? Então se uma determinada temperatura for atingida, aí a corzinha aqui fica, vamos aqui mostrar o efeito vermelhinho, e não adianta você depois querer resfriar a caixa que aquele vermelho não vai desaparecer. A mesma coisa aqui nessa outra etiqueta do lado. Você tem aí também aparelhos como esse aqui, né, os registradores, que vão mostrar ao longo de todo o percurso, aqui está em horas, né, como é que está se comportando a temperatura da carga.
E esses aqui são até mais sofisticados, que eles mandam SMS, e-mail, enfim. É uma opção interessante. Essas etiquetas aqui vão mostrar se a caixa foi inclinada ou se, por exemplo, essa aqui a caixa virou, né, de cabeça para baixo e isso aqui vai apontar. Não adianta você botar a caixa no lugar certo porque ela não vai voltar. E aqui são de choque, um impacto, caso a caixa tenha sofrido um impacto também, isso vai aparecer. Tá bom? Então, essa é a nossa revisão aí de gestão de transporte, ok? Até logo, pessoal.